Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Neto e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre segurança de máquinas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a resistência que as proteções fixas e móveis têm que ter para que sejam apropriadas à aplicação em segurança de máquinas. O que me motivou a fazer esse vídeo? Eu vejo muita dúvida e muita aplicação inadequada de determinados tipos de testes para comprovação de resistência de proteção. Alguns fabricantes de proteção fixa e proteção móvel atestam a resistência através de uma NBR, que é a NBR 14718. Essa NBR é aplicável ao guarda-corpo. Ela não tem nada a ver com proteção de máquina. A norma aplicável à proteção de máquinas, inclusive para testar a resistência, dentre outros requisitos, é a ISO 14120. A ISO 14120 ela trabalha em dois tipos de testes. Um, para comprovar resistência contra impacto de corpos e pessoas ou objetos de maneira geral. A segunda é para comprovar resistência a partículas volantes. A própria ISO 14120, ela diz que esses testes são recomendados, eles não são requisitados. Ou seja, não é toda a proteção que precisa desse teste. Porém, se testes forem exigidos, esses devem ser feitos conforme a orientação da ISO 14120. Inclusive, o seu laudo. E tudo isso tem que ser conforme o seguinte. Se uma norma tipo C, ou se a apreciação de risco, ou se qualquer levantamento indicar a necessidade de comprovação da resistência mecânica da proteção, é a ISO 14120 que nós temos que usar. São dois métodos que a ISO 14120 propõe, o método do projétil e o método do pêndulo. O método do projétil é quando a proteção precisa resistir a partículas volantes. Como que é comprovado essa resistência? Através de uma máquina parecida com essa. Tem um medidor de velocidade, tem o cano de disparo, tem o projétil que vai sair aqui e vai bater lá na proteção, vai ter o painel do controle do operador, o corpo de prova que vai ser fixado aqui no número 5, o reservatório de ar comprimido é o que vai fazer o disparo pneumático. Para os testes, sugere-se que o teste seja feito ou no local de instalação ou com um formato e com uma geometria de proteção parecida com aquela que vai ser instalada. O segundo é o método de pêndulo, onde você tem diferentes tipos de pêndulo, conforme a aplicação, e aí você tem lá um padrão de altura. Esse aqui também sugere-se que seja feito ou no local de instalação, ou que a estrutura que seja montada para a execução do teste seja parecida com aquela que vai ser instalada no local final. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes nossos clientes chegam para nós e dizem assim, minha proteção resiste. Resiste nós fizemos um teste aqui baseado numa NBR e por muitas vezes eu identifiquei que esse teste não é aplicável, o que eu chamo aqui de método equivocado. O que a NBR 14718 fala? De guarda-corpos. E aí na NBR 14718 existem alguns ensaios previstos. Um deles é o ensaio resistência a impacto, onde eles pegam um saco aqui de areia com determinada carga, e é muito parecido com o método do pêndulo. Então, se vocês olharem, isso aqui eu tirei de um relatório que eu recebi de uma empresa que vende essas proteções para correios transportadores. É um método equivocado. Tem nada a ver com o método de resistência para proteções móveis e fixas. Tem ali algumas observações. Os ensaios foram realizados pela equipe da Falcon Bauer. Então, a amostra ensaiada atende aos requisitos da 14718. Isso aqui foi observação. Determinada resistência de impacto, anexo C. São tolerados rupturas, Os ensaios não foram realizados na sequência da NBR. Por quê? Porque tem outros ensaios. Porque esses ensaios são destinados a guarda-corpo, ali no escopo da norma. Essa norma especifica os requisitos e métodos de ensaio para guarda-corpos para edificações. Qual que é a definição de guarda-corpo? Pela própria NBR. Elemento destinado a proteger as pessoas que permaneçam ou circulem nas proximidades contra o risco de queda fortuita, sem, no entanto, impedir sua passagem forçada ou voluntária. Não tem nada a ver com proteção de máquina. A NBR, inclusive, pede que sejam feitos os ensaios na sequência. Um ensaio, que é o ensaio de esforços no peitoril, esse é um desenho que veio da NBR. O outro ensaio, que é um ensaio de compressão do guarda-corpo, então onde aplica-se uma força aqui longitudinal ao eixo do guarda-corpo. E o C é um ensaio ali com saco de areia. Ou seja, quando o pessoal apresenta para nós como ensaio para proteção de máquina,
nós temos que saber e entender que ele não é aplicável. Que se nós formos aceitar algum ensaio para a produção de máquina, ele tem que ser conforme a ISO 14120. Ok, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou, curte, compartilha, ativa as notificações. Até a próxima.